Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom estar com vocês, mesmo que virtualmente, estar de volta com vocês para dirigi-los em adoração através dos cânticos. E eu queria convidá-lo nesse momento a louvar ao Senhor, começar esse tempo que nós teremos de estudo bíblico, oração, cantando louvores ao Senhor. Lembremos que o nosso Deus é aquele que reina. Ele reina sobre todas as coisas, de eternidade a eternidade. Esse é o Deus a quem adoramos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Não apenas em palavras, reina hoje. Não apenas em palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós. Cante aí na sua casa, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Mais uma vez. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse momento, como nós estamos numa reunião de oração e de estudo da palavra, eu queria convidar você a orar nesse momento. Queria convidar a orar pelos seus motivos, pelos seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão. Mas também queria que você se lembrasse de outras pessoas. Lembremos, por exemplo, dos profissionais que nesse momento estão vivendo um tempo tão turbulento. Que o Senhor possa guardá-los de todo mal, dessa doença que tem afetado tantas pessoas. Peçamos também por pessoas da nossa igreja que estão sofrendo por causa da economia, sem poder trabalhar. Oremos por essas pessoas também. Oremos por esse tempo de quarentena que temos vivido. Que não desperdicemos esse momento. Que o Senhor nos ajude a ter mais tempo para nos dedicarmos à Escritura, à oração e à comunhão também. Embora estejamos separados fisicamente, podemos entrar em contato com outros irmãos por meio da internet, por meio de mensagem, ligação. Oremos para que o Senhor não nos deixe esfriar a fé, que possamos confiar na Sua segurança. Estamos seguros em Suas mãos. Nada pode nos separar do amor de Deus porque estamos em Cristo. Oremos nesse momento. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, porque Tu és o Rei que governa todas as coisas. Como cantamos, o Senhor reina de eternidade a eternidade. Um dia, Senhor, todos os reis da terra irão se prostrar diante de Ti, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós Te adoramos, porque Tu és o nosso Rei, mas Te louvamos também porque em Cristo Tu és o nosso Pai. O Senhor cuida das nossas necessidades, porque somos os Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, portanto, a descansarmos na Tua boa mão. Nos ajuda a descansarmos em Teus cuidados, a confiarmos em Tua condução soberana da história, a Tua condução sobre as nossas vidas. Senhor, queremos orar nesse momento também pelos profissionais de saúde, Senhor, que nesse momento têm sofrido talvez, têm se arriscado por essa causa. Que o Senhor possa guardar, Senhor. Existem profissionais da nossa igreja que estão envolvidos nessa batalha. Guarda-os, Senhor.
Guarda-os dessa doença e de outras doenças, Senhor. Que eles possam ser usados por Tua boa mão para cuidar de outras pessoas. Nós te pedimos também, Senhor, por pessoas que têm sofrido com essa doença. Que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, do Teu povo. Pedimos também, Senhor, por pessoas que têm sofrido por não poder trabalhar nesse momento. Pessoas que dependem, Senhor, que são autônomos e dependem do seu trabalho, mas que nesse momento não podem desempenhar suas funções, porque estão em quarentena. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa sustentar, Senhor. Nós sabemos que Tu és o dono do ouro e da prata, que o Senhor nos dá tudo o que precisamos. Te pedimos isso, Senhor, sustenta-nos nesse momento. Ajuda-nos como igreja a cuidar uns dos outros também. Senhor, nos ajuda também como igreja a aquecermos o nosso coração com o Evangelho. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda a não perdermos a comunhão que podemos ter uns com os outros. Que possamos nos lembrar de outras pessoas. Que possamos orar para além de nós mesmos, para além de nossa casa. Nos ajuda a lembrar de outras pessoas, Senhor. Nos ajuda a orar por elas, a pedir por suas vidas, por suas famílias. Nos ajuda a aproveitar a internet, Senhor, para termos um pouco que seja de comunhão uns com os outros. Que possamos ser igreja, Senhor, além dessas 4 paredes. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor sabe dos desejos do nosso coração. Entretanto, nós pedimos que a Tua vontade seja feita, pois nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Cuida de nós, Senhor, e nos conduz no restante dessa reunião. Fala-nos por meio da Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz. Que bom estarmos de volta. E que bom podermos estudar a palavra de Deus juntos. Espero que você esteja bem e que a sua família também esteja bem. Eu gostaria de convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Nós estamos estudando esta carta. Hoje, nós estaremos estudando o capítulo 1, a partir do verso 3. E se assim Deus permitir, iremos chegar até o verso 14. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao versículo 14. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e façamos uma oração ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, te somos gratos pela tua palavra lida nesta hora. Aplica, ó Deus, aos nossos corações.
e nos ajude, Senhor, a entendê-la, para que daí possamos aplicá-la em nossas vidas e praticá-la para a glória e para o louvor do Teu santo nome. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós iniciamos o estudo deste livro e nós conversamos um pouco sobre o seu contexto. Estudamos um pouco a respeito do autor, da data, falamos um pouco da cidade de Éfeso, não é? Falamos um pouco como o livro se divide. Hoje, meus amados irmãos, nós iremos estudar esses versos 3 ao verso 14. Nós vamos falar basicamente, irmãos, nesse texto que lemos, sobre a obra tríplice do Deus Trino, tá certo? Então, eu gostaria que você entendesse isso, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 1, dos versos 3 ao 14, tá certo? E aqui, meus irmãos, nós iremos falar sobre a obra, tá? A obra tríplice do Deus, está aqui, do Deus Trino. Pronto. Meus queridos, alguns estudiosos desta carta nos dizem que essa passagem bíblica representa os gritos de incentivo do Pai Celestial aos seus filhos que enfrentavam grandes forças ímpias em Éfeso. Esses estudiosos, eles nos dizem também que estas palavras que ele usa são mais fortes do que quaisquer outras passagens da Escritura. Então percebam a importância dessa porção aqui na carta de Éfeso. Amados, aqui nós iremos encontrar a razão do louvor. Então percebam, irmãos, que quando nós lemos todo esse texto, percebam que nós vimos algumas coisas. Por exemplo, nós vimos aqui razões, tá? Razões do louvor. Quais são essas razões do louvor? E aí você vai encontrar no texto. Primeira razão, que Deus nos tem abençoado, tá? Uma segunda razão, Ele nos escolheu. Uma terceira razão, nos predestinou. Uma quarta, nos redimiu. Tá certo? Uma quinta, nos iluminou. Peraí, iluminou, tá? Uma sexta, que ele nos herdou. Uma sétima, encontramos nesse texto, que ele nos revelou, tá? O ministério. O ministério. Uma oitava razão, nos fez herdeiros, irmãos. Tá? Uma nona razão, nos fez para o louvor da sua glória. Ok? Uma décima, ele nos selou.
E uma 11ª, ele nos assegura. Certo? Então, meus queridos irmãos, percebam que ao ler esse texto, nós encontramos razões do louvor. Razões para adorarmos a Deus, para exaltarmos o nosso Deus. Estão aqui, ó. Ele nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos redimiu, nos iluminou, nos herdou, nos revelou o ministério, somos herdeiros, né? Nos fez para o louvor da sua glória, tá? Nos selou e nos assegura, tá certo? Então ele nos fez herdeiros aqui, tá? Para caso você não tenha entendido. Então nos fez herdeiros. Então nós encontramos aqui razões para louvar ao nosso Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, basicamente eu gostaria que você entendesse isto, ok? Sabendo dessas razões do louvor, eu gostaria de trabalhar com vocês agora sobre a obra tríplice do Deus Trino. E aí a gente divide isso em 3 sessões, tá certo? A primeira sessão, você está vendo aí, trata da parte ou da obra do Pai na nossa redenção. Isso vai dos versos 3 ao verso de número 6, que nós já lemos, que vai tratar basicamente aí, irmãos, justamente dessas razões que nós vimos anteriormente. Então, é aqui que nós iremos encontrar que ele nos abençoou, certo? Ele nos abençoou com o quê? Está lá no verso 3. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele, o nosso Deus, ele nos escolheu, certo? Nos escolheu. Você vai ver isso no verso 4, tá? Ou seja, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nós iremos encontrar aqui que ele nos adotou. Que você vai encontrar isso no verso 5 e no verso 6, tá? Que basicamente diz o seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ok? Então, na outra seção desse texto, na outra parte, podemos assim dizer, dos versos 7 ao verso 12, nós iremos encontrar a parte do Filho na redenção. Então, quais as razões de louvor se encaixam aqui? Primeiro, ele nos redimiu, foi o Senhor Jesus que nos redimiu, tá? Você vai ver isso. Você vai ver isso nos versos 7 e nos versos 8. Você vai ver aí que a obra da redenção pelo seu sangue, tá? E ele nos ilumina. Ilumina. E aí, amados irmãos, você vai ver isso também no verso 8, tá? Eu gostaria de ler o texto, que diz assim, no verso 7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Verso 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então percebam aí, meus irmãos, a parte do Filho na redenção, dos versos 7 ao verso 12. E, além dele nos redimir, iluminar, tá? Nós também encontramos aqui que ele nos herdará, certo?
E aí você vai encontrar isso nos versos 11 e no verso 12, tá? Ele vai nos assegurar como herança para si, tá? Então nós vimos a parte da obra do Pai na nossa redenção, versos 3 ao 6. Ele nos abençoou, Ele nos escolheu, Ele nos adotou. Vimos a parte do Filho na redenção, dos versos 7 ao 12, Ele nos redimiu, nos ilumina e nos herdará. E agora nós iremos ver dentro desta obra, esta obra tríplice do Deus Trino, a obra do Espírito Santo na redenção, que corresponde dos versos 13 ao verso 14, ou verso 13 e verso 14. E nesta obra do Espírito na redenção, meus queridos irmãos, nós iremos encontrar que é Ele que nos convence, tá? Convence. E isso você vai encontrar nos versos de número 13, no verso de número 13. E também Ele nos cela, tá? Nos cela. Você vai encontrar isso no verso 14, ok? E pode parecer estranho, Ele nos reclamará, tá? Ele nos reclamará, tá? Que você vai encontrar isso no verso 14, tá? Então vejam, no verso 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com quem, irmãos? Com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, que é o que? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tá certo, amados? Então, queridos irmãos, percebam essa questão, essa obra tríplice do Deus Trino. A obra do Pai na nossa redenção, a parte do Filho na redenção e a obra do Espírito na redenção. Nós vimos sobre a obra tríplice do Deus Trino, tá certo? Dentro desses versos, do verso 3 ao verso 14, vimos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E eu gostaria de conversar com vocês agora sobre o versículo 3, propriamente. Vamos destacar algumas coisas em cada verso que estaremos lendo, tá ok? Então, meus irmãos, o versículo 3, como nós lemos, nos diz o seguinte, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a expressão bendito. Essa expressão, queridos, bendito, é uma expressão rabínica de louvor a Deus, tá? Então, se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia no Salmo 68, verso 19, você vai ver isso, tá? No Novo Testamento, irmãos, a palavra bendito, tá? Ela é usada somente em referência a Deus, para mais ninguém. Interessante isso, né? Então, no Novo Testamento, essa expressão, esta palavra bendito, tá? Ela é usada somente em referência a Deus. Por quê? Porque, irmãos, só Deus é digno de ser bendito, tá? Nós sabemos que bendito significa bendizer, falar bem de, elogiar, louvar, exaltar. Então, irmãos, Ele é bendito por tudo que concede de forma graciosa ao homem e ao mundo. Por exemplo, se você ler o Salmo 103, versos 1 ao 5, você vai ver isso.
E Apocalipse capítulo 3, versos 11. Depois você leia, isso se torna uma tarefa para você. Tá certo? Então, irmãos, acima de tudo, Deus, Ele é bendito. Tá? Ele é bendito como Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, irmãos, nos é revelado através de quem? De Cristo, que é a imagem perfeita do Pai. Tá certo? Você vai ver isso em João capítulo 1, verso 18, Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 3, Colossenses capítulo 2, versos 9. Por isso, meus irmãos, como diz o Salmo 148, o Salmo 150, tudo foi criado com a bênção de Deus para louvá-lo e exaltá-lo. Tá certo, meus irmãos? Amados, há um elo aqui. O elo aqui é um elo espiritual. E este elo é em Cristo, tá? É em Cristo que Deus nos tem abençoado, tá? Percebam que é uma ação contínua, tá certo? Ele sempre tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, ou seja, vejam aí a quantidade da natureza, nas regiões celestiais, ou seja, o local, e aí ele diz em Cristo, tá certo? Porque Cristo, ele é a fonte geradora, ele é a fonte distribuidora, ele é a fonte doadora e ele é a fonte inesgotável. Por isso, meus amados irmãos, as bênçãos possuem a sua origem no céu e aqui na terra já gozamos o céu. Ah, como assim? Isso aí já é um assunto para uma outra aula, tá? Mas percebam que as bênçãos possuem sua origem no céu. Aqui na terra já gozamos o céu, porque estamos em Cristo. E Cristo está onde, irmãos? Aonde? Em nós. Isso mesmo, você respondeu aí, ó. Em nós. Tá? Então, meus irmãos, Ele tem nos abençoado. Ninguém, irmãos, poderia bendizê-lo se não fosse abençoado. Ele, irmãos, é o único e supremo doador das bênçãos. Mas vejam uma coisa, Deus, Ele só nos abençoou em Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Colossenses, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 6, eu vou abrir aqui rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 6, que diz assim, ó. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Olha aí. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então percebam, Deus só nos abençoou em Cristo. Por isso, irmãos, fora de Cristo ou sem Ele, não há bênçãos legítimas. Isso você vai encontrar em João capítulo 15, versos 5 ao 7. Ok? Então, amados irmãos, Ele nos tem abençoado. Mas o texto ainda nos diz que Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, tá certo? Nas regiões celestiais em Cristo, ou com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, esta palavra ela é indefinida, indica totalidade, não são parciais, mas são completas, tá certo? Tudo é vosso,
e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, irmãos, por serem espirituais, não significa que não incluam as coisas materiais, mas sim, irmãos, que tem a sua origem no reino do Espírito e vem da parte de Deus. A natureza, irmãos, destas bênçãos que nós estamos falando aqui, ela é espiritual. Por quê? Tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Não vem de outros lugares. Vem dele. Tá certo? E aí o texto ainda nos diz que tudo isso acontece nos lugares ou nas regiões celestiais. Irmãos, Paulo aqui está tratando da morada de Deus. Por exemplo, no verso de número 20, deste mesmo capítulo 1, você vai ver isso. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, aonde? Nas regiões celestiais. Tá? Esses lugares ou regiões celestiais, além de ser a morada de Deus, é também a morada dos remidos em Cristo. Se você ler o capítulo 2 de Efésios, versículo 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Como também é a dos anjos eleitos. Se você for mais para frente, no capítulo 3, versículo 10, você vai ver isso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Tá certo, meus irmãos? Então, as bênçãos são provindas, irmãos, dessa região onde Cristo está, onde a sua igreja está assentada com Ele posicionalmente, pois Ele, irmãos, é o nosso representante, Ele é o cabeça da igreja. Então nós precisamos entender, irmãos, quando Paulo, ele nos fala sobre isso. Amados irmãos, uma coisa importante, Satanás também está nos lugares celestiais. Isso mesmo, é o local de governo e atuação dos poderes das trevas. Porém, ele está abaixo da posição de Cristo e da igreja. Leia depois 1 Pedro, capítulo 3, versos 22, Colossenses, capítulo 3, verso 1, e Efésios, capítulo 1, verso 21, que aqui, nesse verso 21, ele diz assim, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, ele está acima de todo principado, todo poder, potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia. O Senhor está acima. Certo? Amados, quais as aplicações para as nossas vidas, baseado no que vimos aqui? É que nós temos várias razões para louvarmos ao nosso Deus. Várias razões, irmãos. Como também, queridos, nós entendemos aqui que Paulo, ele nos traz informações preciosíssimas a respeito de Deus. Então, nós devemos louvar ao Senhor, irmãos, porque Ele é bendito.
Bendito seja o Deus e Pai, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que continua nos abençoando, meus irmãos, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, amados irmãos. Então vejam, meus queridos, Deus, Ele é bom. Deus é maravilhoso. Porque, irmãos, independente da situação que estamos vivendo, independente do que esteja acontecendo, Deus, Ele continua nos abençoando. Deus continua derramando as suas bênçãos em nossas vidas. Às vezes nós não percebemos, pelos afazeres do dia a dia, pelo trabalho, pela família, pela escola, universidade, por esta crise, às vezes a gente fica, mas entendam, Deus, Ele está abençoando o seu povo. Mesmo em meio a esta crise, Ele está abençoando o seu povo. Por isso, nós temos muitos motivos, irmãos, de louvar, de exaltar e de engrandecer o nome do Senhor. Por isso que eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a orar a Deus, e a agradecer a Deus, louvar o seu nome, dizer para Ele muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu és bendito. Obrigado, Senhor, porque Tu tens constantemente nos abençoado. E nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai de amor e de imensa bondade, nós Te louvamos pela palavra que estudamos agora. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque Tu és bendito. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos abençoado constantemente, Senhor, com todas as bênçãos espirituais. Por isso, Pai, que a cada dia o Senhor mova o nosso coração. O Senhor faça com que a chama cresça em nosso coração, para que possamos sempre olhar para Ti. Não importando as situações, mas que possamos olhar para Ti e percebermos que Tu estás sempre nos abençoando. E Tu faz isso, Senhor, em Cristo Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, por Ele ter vindo, por Ele ter caminhado, Senhor, até a cruz, por Ele ter dado o Seu corpo, derramado o Seu sangue por nós, porque é por meio dEle, Pai, que nós somos abençoados. Muito obrigado, Senhor. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós terminamos por aqui. Próxima aula, nós estaremos dando continuidade a partir do verso de número 4. Eu espero que no próximo a gente chegue no verso 14, se assim Deus permitir. Mas que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana abençoada e que nós venhamos ter, todos nós, boas notícias. Por isso, meu querido irmão, fique na paz e um forte abraço.